às primeiras jornadas júnior da língua portuguesa do Mindelo. A comunicação a que vamos assistir intitula-se A representação da homoparentalidade em livros ilustrados brasileiros e é proferida pela professora Anabela Medeiros de Azaredo. Anabela Medeiros de Azaredo é graduada em Letras pela Universidade Salgado de Oliveira, mestre e doutora em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal Fluminense, integrante do grupo de pesquisa, leitura, fruição e ensino. Atualmente é professor da Educação Básica, ministrando aulas de língua inglesa na Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro. Interessa-se por semiolinguística, literatura infantil e livros ilustrados. Olá a todos, eu me chamo Anabel de Paula, sou brasileira, sou doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal Fluminense e professora da Educação Básica na Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. É um imenso prazer participar das primeiras jornadas júnior da língua portuguesa da Universidade de Cabo Verde, e é por isso que eu gostaria de agradecer à comissão organizadora por essa iniciativa, porque essas oportunidades de troca nos revigoram nesse momento tão difícil e nos mantém firmes e esperançosos por dias melhores. A minha comunicação se intitula A representação da homoparentalidade em livros ilustrados brasileiros. Eu vou começar fazendo uma breve contextualização. A literatura infantil nasceu na Europa no século XVIII, motivada principalmente por interesses da classe burguesa, que tinha o objetivo de transmitir valores consolidados às futuras gerações. Essa literatura endereçada especificamente às crianças surgiu então com um propósito formativo, por meio do qual a criança deveria assimilar como comportar-se socialmente, que valores prestigiar e em quais crenças acreditar para inserir-se em uma sociedade harmônica. Dentre os preceitos abrangidos por esse conjunto de regras sociais, está o exercício da sexualidade, que a partir do século XVII foi confinado ao núcleo da família burguesa, constituído por um homem e uma mulher, com a finalidade de garantir-lhes a reprodução humana. Foucault, que trata da repressão ao sexo no início do século XVII, menciona esse processo de mudança que teria avançado com a burguesia. Consequentemente, os relacionamentos divergentes desse padrão foram considerados sexualidades ilegítimas, pois a relação sexual entre homossexuais não está naturalmente apta à procriação, devendo ser, portanto, evitada. Como se pode perceber, há mais de 200 anos a relação homoafetiva tem sido tratada como um relacionamento impróprio, sendo por isso marginalizada, combatida e punida, inclusive por meio da violência. Não obstante, a luta por dignidade liderada por organizações LGBTQIA+, tem conseguido dar visibilidade às demandas desse grupo, que aos poucos vem conquistando direitos civis e ocupando espaços sociais. A literatura infantil, refletindo as mudanças que ocorrem na sociedade, não se furta a abordar temas relacionados à homossexualidade, categorizados como fraturantes, e traz à luz obras que apresentam respeito à homoafetividade e à homoparentalidade. Nosso objetivo principal nesse trabalho é analisar o processo de semiotização das narrativas verbovisuais. Olivia tem 2 papais, meus 2 pais, amor de mãe e eu tenho 2 mães, a fim de investigar as visadas discursivas e as propostas de interlocução narrativa no tratamento dado à homoparentalidade em contrato comunicativo cujo destinatário potencial é a criança. A nossa hipótese é a de que obras que abordam temas fraturantes como a homoparentalidade possibilitam ao leitor uma atitude projetiva, ligada ao fazer crer, permitindo a sua identificação com as personagens e o confronto com as representações que espelham o ser social. O nosso aporte teórico principal para analisar as narrativas selecionadas neste trabalho concentra-se na teoria semiolinguística de análise do discurso, proposta por Patrick Charrodot, e em pressupostos no âmbito da literatura infantil, que abordam um livro ilustrado, postulados por Linden, Nicolaeva Scott, Paulino, Ramos e Feres.
Desde que começaram a ser destinados a crianças, os livros infantis já abrigavam alguma ilustração. Entretanto, o avanço tecnológico permitiu que a imagem garantisse espaço maior nesse segmento editorial, o que gerou, inclusive, vários gêneros editoriais constituídos de palavras e imagens. O livro ilustrado e o livro com ilustração são exemplos resultantes dessa justaposição de imagem e palavra no livro para crianças. Segundo Linden, os livros com ilustração encerram um texto predominante espacialmente, acompanhado de ilustrações, porém autônomo do ponto de vista do sentido. Já os livros ilustrados ostentam a dominância espacial da imagem e a narrativa se faz de modo articulado com o texto. Esses dois tipos editoriais compartilham inúmeras características formais, como se pode ver nesse slide, e diferenciá-los parece ser uma tarefa cada vez mais difícil, pois, como pontua Matos, o livro com ilustração investe cada vez mais no projeto artístico estético das formas visuais e na exploração dos elementos paratextuais para a produção de sentido, o que são características atribuídas ao livro ilustrado. Vou falar um pouquinho, então, sobre o contrato de comunicação no livro de potencial destinação infantil e as propostas básicas de interlocução nessas narrativas. De acordo com a semiolinguística, toda interação comunicativa é motivada por uma ou mais finalidades e se estabelece por meio de um contrato. O contrato instaurado pela literatura infantil envolve 4 sujeitos. No polo de produção, o comunicante, formado por todos os profissionais que atuam na produção do livro, e o enunciador, que no contrato de literatura é o narrador. No polo de recepção, temos o leitor destinatário, que se trata de imagens formadas pelo enunciador, e o leitor público, que seria então o leitor real. Charrodot também nos ensina que todo ato de linguagem apresenta uma ou mais visadas, que são produzidas a partir da relação de força que aqueles que estão no polo de produção exercem sobre os que estão na recepção. Desse modo, Charrodot descreveu inicialmente 6 visadas, mas para os fins dessa análise, somente as visadas de incitação, de prescrição e de demonstração serão tomadas. Na visada de incitação, deseja-se mandar fazer, mas como não se tem autoridade para tal, precisa-se persuadir ou seduzir o destinatário, que, por sua vez, encontra-se na posição de dever acreditar. Na visada de prescrição, deseja-se mandar fazer, com autoridade para esse fim, e o destinatário, por sua vez, encontra-se na posição de dever fazer. E, por fim, na visada de demonstração, deseja-se estabelecer a verdade, cabendo ao sujeito destinatário avaliar essa verdade. Constituídos de palavras e imagens, as obras que compõem o corpus desse trabalho são narrativas. Entretanto, recebem o estatuto de prova em um contrato de comunicação que visa ao convencimento do destinatário. Segundo Charrodot, a narração é uma atitude projetiva, que permite ao outro identificar-se com os personagens de uma trama. Por isso, Ferres afirma que, ao contar uma história, abre-se um caminho argumentativo lúdico entre o ético e o estético, no qual se narra para fazer crer. Segundo Ramos, a abordagem da violência e da agressividade, por exemplo, conotadas como atitudes racistas e xenófobas, é capaz de promover a reflexão e a rejeição de comportamentos preconceituosos e estereotipados. Com o objetivo de identificar o propósito preponderante no texto, Paulino distinguiu 3 grandes tendências pelas quais a instância de produção apresenta sua proposta de interlocução ao leitor. A proposta de interlocução pragmática estimula os comportamentos sociais desejáveis, propondo-se a interferir na vida dos destinatários de modo direto. Já a proposta ficcional intenta agenciar o imaginário dos leitores e os excita a participar de possibilidades de composição de outros mundos. Já a proposta informativa envolve intelectualmente o leitor no acesso e na produção simbólica de conhecimentos, os quais podem ser científicos, sociais e de outras naturezas. Em obras predominantemente narrativas, como as que compõem o corpus desta pesquisa, as interlocuções ficcional e pragmática são as mais recorrentes.
Então, eu vou seguir agora para as análises. Meus Dois Pais é um livro com ilustração que narra a história de Naldo, um menino que precisa morar com o pai quando seus pais se separam, pois a mãe vai trabalhar em outra cidade. O menino fica confuso com o fato de o pai e o amigo Celso dormirem no mesmo quarto. No entanto, infere-se que esse costume incomum na amizade entre dois homens parece ter deixado de ser uma ideia estranha ao menino e não influenciava a boa convivência entre os três, pois não há nenhuma menção a conflitos decorrentes dessa situação. Quando Naldo ouve de seus amigos que seu pai é gay, o garoto questiona a incompatibilidade entre as características pessoais de seu pai e de Celso, com as representações sociais de quem é gay. Mas mesmo constatando incongruências, ele sucumbe aos estereótipos e se recusa a continuar convivendo com o casal. A mãe de Naldo tenta mostrar ao menino que as pessoas podem distinguir-se umas das outras por características físicas ou psicológicas, e que não é errado ser diferente, referindo-se à orientação homossexual do ex-marido. Com isso, verifica-se o que Foucault afirma sobre as sexualidades periféricas, quando no século XIX houve a incorporação das perversões e nova especificação dos indivíduos, transformando o homossexual, que outrora era visto como um sodomita reincidente, em um personagem. É possível classificar a proposta de interlocução predominante nessa obra como pragmática, uma vez que, em nota, ao fim do livro, o escritor sugere uma mudança de comportamento ao leitor. Para alcançar esse fim, Carrasco seleciona pelo menos duas visadas, uma de incitação e outra de prescrição. O escritor visa incitar o leitor a aceitar a homossexualidade por meio de uma estratégia de captação altamente patêmica, ao selecionar como intriga da narrativa um momento conflituoso na vida de uma criança, a descoberta da homossexualidade de seu pai. A proposta pragmática de Carrasco também está ligada a uma visada de prescrição, pois recomenda o comportamento ético de aceite e de respeito à homossexualidade. Já o livro ilustrado Amor de Mãe tem o protagonista Luan, que é um menino negro adotado por um casal de mulheres. A narrativa sucede na escola, quando Luan está a escrever cartões para o Dia das Mães. Entretanto, o narrador afirma que essa é uma atividade mais trabalhosa para esse menino, já que ele deve confeccionar não apenas um, mas 2 cartões para homenagear suas 2 mães. A partir disso, o narrador apresenta a rotina de Luan com cada uma delas, mostrando quanto essas mulheres são diferentes entre si e como o menino se sente feliz ao lado das duas. O narrador destaca ainda o fato de Luan ter conhecimento de sua origem, inclusive que seu nome lhe fora dado por sua mãe biológica. A história termina com a afirmação do amor de Luan por suas 2 mães adotivas. Em Amor de Mãe, percebe-se então que as visadas discursivas de incitação e de demonstração permeiam a proposta de interlocução ficcional dessa obra. A instância de produção interpela o leitor destinatário por meio de uma proposta ficcional altamente verossímil, que possibilita a verificação de sua proposição de mundo fora da ficção. A obra apresenta uma situação recorrente na escola, a escrita de um cartão para as mães, em razão da data em que convencionalmente comemora-se o seu dia. A ambientação do enredo em um local familiar para a criança é um elemento também que contribui para a identificação do leitor real com a obra. A visada de demonstração tem o objetivo de comprovar a proposição de mundo feita pela instância de produção. Uma criança pode crescer feliz e amada, sendo criada por um casal homossexual. Ligada à proposta ficcional, a visada de demonstração é responsável pela figuração do enredo, que nesse caso contou com a verossimilhança da narrativa. Uma vez seduzido, o leitor é capaz de projetar-se na narrativa e aderir à proposta de mundo que lhe é apresentada, o que confirma a visada de incitação, crer na licitude da homoafetividade e, consequentemente, da homoparentalidade. O protagonista em Eu Tenho Duas Mães não é designado por um nome próprio,
mas por um processo linguístico de indeterminação, de acordo com Charrodot, ao se apresentar apenas como um menino com duas mães. Segundo Nicolaeva Scott, esse recurso oferece ao leitor uma concepção simples de personagem. É um menino comum, o que contribui para a projeção do leitor à narrativa, pois amplia a possibilidade de identificação entre os dois. O menino, então, inicia sua história, afirmando que não há motivos para se queixar por ter duas mães, apesar de reconhecer que, a princípio, não entendia por que, enquanto algumas crianças eram rejeitadas, ele tinha ganhado tanto amor de mãe. O menino explica que ter duas mães é como ser cuidado duas vezes. Tudo fosse multiplicado por dois, e passa a descrever situações de seu convívio com elas, nas quais o leitor pode observar o excesso de mimos, conselhos, carinho e proteção. Eu Tenho Duas Mães é um livro ilustrado que relaciona respectivamente as propostas interlocutivas ficcional e pragmática às visadas discursivas de incitação e de demonstração. Ao apresentar uma intriga ficcional verossímil, o escritor apela à sensibilidade estética do leitor para fazê-lo sentir e reconhecer os elementos próprios da relação entre mãe e filho. Concomitantemente, o escritor demonstra como a homoparentalidade é uma relação parental tão legítima quanto qualquer outra, em que haja amor e responsabilidade pelo filho. Desse modo, o leitor é instigado a reconhecer e a respeitar a homoparentalidade. Em Olivia Tem Dois Papais, a homossexualidade e a homoparentalidade não são realidades estranhas a Olivia, pois a menina foi adotada por um casal de homens homossexuais, que mantém uma relação paterna com ela. O mote principal dessa narrativa não são os temas relacionados à homossexualidade, apesar de o título gerar essa expectativa, mas a perspicácia da menina ao convencer os pais a interromper o trabalho para brincar ou conversar com ela. Olivia é uma menina muito curiosa, que está aprendendo a usar as palavras para reforçar a sua capacidade de argumentar. A menina vive com seus dois pais, um gato e um cachorro de estimação. Quando os pais estão ocupados trabalhando, Olivia usa uma série de estratégias para chamar-lhes atenção, e o uso sofisticado de algumas palavras é a que mais sensibiliza seus pais. A obra de Leite é um livro com ilustração, que se constitui de visadas de incitação e de demonstração, ao buscar na regularidade das situações cotidianas vividas por Olivia e seus pais, um efeito patêmico que conduz o leitor a aceitar a legitimidade da família homoparental. Além disso, percebe-se a predominância de uma proposta de interlocução ficcional, pois não há uma imposição explícita ao aceite da homoparentalidade, mas sim uma estratégia de sedução pela narrativa. Então, caminhando para as nossas considerações finais, nós gostaríamos de destacar que as obras selecionadas para esta análise demonstram como a intencionalidade argumentativa pode estar implícita em uma narrativa endereçada a crianças, estabelecendo um contrato de comunicação que pode servir não só à persuasão, devido à paternização escrita em sua materialidade, mas também ao convencimento, pois a criação de um universo fictício e suficientemente verossímil pode ser eficiente para que o leitor destinatário creia na narrativa e em sua proposição sobre o mundo. Desse modo, acredita-se que contar uma história seja a melhor estratégia argumentativa para persuadir o leitor criança. Essas são as nossas referências, e mais uma vez eu gostaria então de agradecer à comissão organizadora do evento e desejo que o evento transcorra bem, que seja profícuo e bastante proveitoso.